Oi, pessoal, boa tarde a todas e todos. Desculpem pela confusão, mas é difícil tomar decisão nessa hora, né? Porque é uma situação muito ruim, muito triste, né? A situação que a gente vive, mas, assim, é difícil, é, assim, assumir essa possibilidade de algumas pessoas correrem risco para assistir a aula, né? É por isso que nem em cima da hora eu decidi fazer online mesmo. Assim. Parecia que ontem a situação estava se tranquilizando, mas parece que hoje piorou de novo, né? Lá na maré. Mas vamos em frente. Então, hoje eu coloquei esse tema, né, que acho que é um tema importante, que tem a ver com aquilo que nós discutimos na aula passada, sobre docência compartilhada, que é essa ideia que eu chamei assim genericamente de coletivo docente. Né? Então, essa ideia de professores trabalhando juntos, fazendo coisas, tem ganhado grande destaque, quer dizer, teve um certo boom, né? Ganhou grande destaque na literatura de pesquisa em educação matemática, em educação também nos últimos anos. E se fala dessa questão a partir de diferentes referenciais teóricos. Né? Assim, aí eu botei como referência de leitura, que eu acho que é um texto mais tranquilo de ler, né? Assim, como foi em cima da hora, esse texto da Arin Fiorentini, que na verdade é uma entrevista com a Marilyn Cockney Smith, que é autora, junto com a Susan Little, acho que é Lytle, né, que fala, mas de uma ideia, né, assim, que eu acho bem bacana para a gente, que nos ajuda a pensar a partir de que perspectiva política nós pensamos nas ações de coletivos docentes. E eu botei também, como leitura complementar, alguns trabalhos do Bren Davis, que é um autor de educação matemática, especificamente, né? Que também fala dessa questão dos coletivos, beleza? Então, queria falar um pouco sobre isso, sobre esses autores e sobre essas ideias de coletividade, né? Eu acho que é muito importante, como eu disse, na discussão sobre formação de professores. Então, eu tenho algumas coisas para falar, mas quem quer comentar alguma coisa antes de eu desembestar a falar? João. Quando eu estava lendo esse texto, eu me peguei pensando em muitas coisas que ele vem falando e muito no que eu tenho visto na escola municipal onde eu estou atuando como estagiário. E aí, eu converso muito com o professor que eu estou acompanhando, porque ele já fez diversas especializações e cursos a mais dentro do IMPA, até mesmo dentro da própria UFRJ. E uma coisa que a gente sempre para conversar é sobre como há uma diferença entre o que é debatido ali dentro, no âmbito acadêmico, do que de fato é o que é levado para a sala de aula. E eu digo isso porque um ponto desse texto, um capítulo, ela fala sobre a pesquisa do professor, o título é Pesquisa do Professor, Comunidades Investigativas e Investigação com Postura. Que uma coisa que eu tenho feito muito com ele esse ano é a gente olhar para a nossa prática, olhar para o que a gente está fazendo em sala de aula e no bimestre seguinte tentar mudar, repetir o que foi bom
e mudar o que foi ruim. E é muito o que fala um pouco esse texto, no olhar para a sua própria prática e tentar modificar a sua prática à luz do que você fez. Claro que, olhando o que dizem literaturas aqui ou ali sobre algo, mas muito nesse sentido. Eu só queria expor isso para vocês, porque esse texto foi muito bom, gostei muito do texto, e ele me fez refletir sobre como que uma prática sem a teoria e a teoria sem a prática não funcionam, sabe? Ótimo, João. Quero falar algumas coisas sobre isso. Primeiro, assim, falar especificamente sobre o que os autores falam sobre isso, mas, primeiro, com relação a essa coisa daquilo que é feito na academia, chegar na sala de aula, né? Assim, eu acho que todo campo sofre um pouco com essa dificuldade, né? Assim, na própria, sei lá, outras áreas, assim, que é... Bom, eu ia falar medicina. Medicina tem outro problema particular, que é o fato de muitos médicos serem bolsominions, né? E aí não tem jeito, atrapalha qualquer coisa. Mas, A assim, própria pedagogia, né, Vitor? a própria A própria pedagogia. pedagogia. Sim. Pegar tanto de educação que é produzido assim, academicamente e o que é feito na sala de aula. Exatamente. Mas eu estava pensando em áreas que não são de educação, né? Isso também acontece. Mas nas licenciaturas, eu acho que isso é agravado por aquela falta de reconhecimento da docência, educação básica, como uma área em si, né? Assim, então, eu acho que essa separação... Ronaldo chegou. Essa separação entre pesquisa, não vou nem falar prática, tá? Mas pesquisa, eu quero, assim, a gente precisa pensar como a gente conceitua a prática. Mas essa separação entre pesquisa acadêmica e atuação profissional, eu acho que, no caso da docência, ela é agravada pela desqualificação social da docência. E essa desqualificação social tem a ver com inclui, né, o não reconhecimento da docência como profissão e, junto com isso, o não reconhecimento... foi pro fundão também. O não Boa reconhecimento... tarde, galera. Aí, imagina, Vitor, onde eu estou, que eu não vi nada de manhã. Estou vendo. O FRJ. Na Ilha Paradisíaca. Na Ilha Paradisíaca. Eu não vi nada de manhã, que eu tive muita coisa para fazer. Que loucura. Falei, abduzir a turma. Pois é. Eu vou ficar no carro ali, sentado, assistindo a aula. Tá, mas tem mais gente aí. Então, eu estava falando do não reconhecimento da docência como profissão e do não reconhecimento da educação como um campo de pesquisa, né? E, com isso, o não reconhecimento da educação ou da educação matemática como um campo de pesquisa provoca uma ideia de que o único saber de referência para a docência é a própria disciplina de origem, né? Que é aquela ideia de que a licenciatura é uma vertente do bacharelado. Por isso que é importante defender que a licenciatura é um curso em si. Beleza, pessoal? Então, acho que essa é uma dificuldade particular do caso da docência, né? No caso da atividade professora. Beleza? Agora eu quero comentar outras coisas que o João Pedro falou. Ronaldo, está ouvindo? Estou sim, Vitor. Tá, o sinal está bem legal aqui. Tá, que bom. Tá. Então, começando a falar dessas autoras aí, né? São a Cochrane, Smith e Little.
Então, o trabalho delas tem muito a ver com uma ideia que o João falou sobre olhar a própria prática, né? Esse olhar especial da própria prática, né? Então, no trabalho dela, elas destacam 3 concepções sobre as relações entre conhecimento e prática. Beleza? Aquilo que é o que elas chamam de conhecimento para a prática, na prática e da prática. Beleza, pessoal? Certo? Essas ideias ficaram claras para vocês? Ou não? Sim. Inclusive, nos meus comentários, eu citei isso lá, né, nos comentários. Beleza. Então, na concepção de conhecimento para a prática, é aquilo que eu falei, o saber de referência, o saber acadêmico convencional. É o saber acadêmico da disciplina correspondente, tá certo? Beleza, pessoal? Então, é aquela visão na qual o professor aprende coisas na universidade, na instituição de formação, e na escola ele transmite, né, aquilo que ele aprendeu para a sua prática. Tá? Então, o saber de referência está na academia. É um saber teórico separado da prática. Beleza? Então, a prática, nesse caso, por isso que eu falei que eu queria falar da concepção de prática, né? A prática, nesse caso, corresponde a uma aplicação da teoria, e a teoria é produzida em outro lugar, um lugar desvinculado da prática. Beleza? Tranquilo? Tá claro isso? Tá. E aí, depois tem o saber na prática, né? Então, essa ideia de conhecimento na prática, né, que elas chamam. Então, essa ideia de conhecimento na prática é uma ideia de que o conhecimento é puramente, é meio que oposta à ideia anterior, né? Porque nessa ideia, a prática também é desvinculada da teoria, porque é uma prática que não é reflexiva sobre si própria, né, digamos assim. Então, é uma ideia de que a docência é algo que se aprende exclusivamente na prática. Então, os professores menos experientes meio que aprendem por repetição com os professores mais experientes, né? Então, é uma prática que também é desprovida de teoria, certo? Porque simplesmente as pessoas vão repetindo as coisas, vamos dizer, que dão certo, entre aspas, sem reflexão. Tranquilo? Né? E aí, aquela perspectiva que essas autoras defendem é o que elas chamam de conhecimento da prática. Né? Então, é uma ideia da prática que produz a sua própria teoria, né? Da indissociabilidade entre conhecimento e prática, entre teoria e prática, na verdade. Beleza? Tranquilo? Né? E aí, nesse conhecimento, essa ideia que elas defendem de conhecimento da prática está associada a outra ideia importante que elas chamam, que aí tem a ver com o que o João falou, que é investigação como postura. Né? Acho que é assim que está traduzido no texto do Dario, não é? Que o original é Inquiry as Stance, que é a investigação como postura. E essa investigação como postura consiste em ter a própria prática como objeto intencional de investigação. Beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Esse intencional é importante, e, de novo, tem a ver com o que o João falou. Tá certo? Intencional quer dizer que as pessoas, né, os professores, ao atuarem na escola, ao mesmo tempo que eles atuam, eles já têm essa intencionalidade de olhar de forma crítica a sua própria atuação. Né?
Beleza? Mas aí um aspecto importante disso é que essas autoras defendem que essa investigação com postura só pode acontecer no coletivo. Então, ela só pode acontecer, não existe investigação com postura individual, né? Por uma ideia da própria natureza do conhecimento, da natureza daquilo que é investigação. Você não pode investigar uma coisa se você não coloca aquela coisa que você está investigando, não vou dizer em comparação, que eu não gosto dessa ideia, mas é como se fosse em comparação. Mas em diálogo, vamos dizer assim, com coisas que outras pessoas fazem. Fez sentido isso? Né? Então, isso é bem importante. Essas autoras, elas defendem bem enfaticamente que não é possível ter uma postura investigativa sobre a própria prática que não seja na coletividade, que não seja em comunidades docentes. Beleza, pessoal? Certo, João? E aí, rapidinho, Vitor, só pensando, pegando um gancho, eu acho que isso reflete muito do que é a sala, o ambiente escolar atual, porque muitos professores pouco conversam, eu vejo isso na minha escola, por exemplo, pouco dialogam sobre o que acontece na escola, sobre a realidade dos alunos, sobre tudo, e é cada um no seu mundinho, e vai para o conselho de classe, é só pensando em nota, reprovar, aprovar, e a gente não discute essas coisas que têm que ser discutidas. Então, isso foi até um ponto que me chamou muita atenção, que reflete muito, e aí eu fiquei fazendo várias conexões com o que acontecem lá na escola, de que a gente não conversa, né? De que a gente não senta para discutir as questões sociais, né? Muito menos com os alunos, que dirá entre a gente. Então, acho que esse ponto, para mim, ficou bem nítido em conexão com o que a gente vive atualmente nas escolas. E reflete, inclusive, a apatia da sociedade, né? Estão acontecendo milhares de coisas e a sociedade está parada, sem ao menos dialogar com quem está do teu lado, o que está acontecendo. Perfeito. Perfeito. Inclusive, não sei se vocês lembram que na aula passada eu falei do Pedro II, que apesar de ter um momento marcado, aquilo ali é no cartão de horário, as pessoas não dialogam sobre as questões sociais do ensino, a própria sala de aula, a prática, né? As políticas de ensino, não se fala nada, nada. Mas Ronaldo tem fila aqui, ó. Desculpa, é porque eu estou dirigindo, aí eu não vi. Foi mal. Desculpa. Valeu, tá bom, desculpa. Tá, beleza. Então, mas você está dirigindo, mas está conseguindo ouvir, né? Está dando para acompanhar. Tá acompanhando tudinho, o sinal tá maravilhoso. Beleza. Ali. Mas rápido, olha só. Mas só que eu ia falar. Então, isso que o Johnny falou é muito importante, tem a ver com o que o João falou. Eu acho que tem dois aspectos. Né? Assim, o primeiro é essa cultura profissional docente. Né? A docência, da maneira que ela é construída, assim, na nossa sociedade, assim, ela é muito caracterizada pelo isolamento. Isso tem a ver com aquela coisa sobre a qual nós já falamos muito, que é o professor não poder errar. Então, o professor, assim, um não pode ver aquilo que o outro fez, porque, enfim, essa vergonha, eu vou fazer alguma coisa que o outro vai achar ruim. Então. E aí você acaba não discutindo essas questões sociais, etc. Né? Assim. Então, eu acho que isso tem muito a ver com isso, que é uma coisa que a gente tem que mudar. E aí, de novo, eu acho que o lugar estratégico para isso é a formação inicial. Né? E aí, um caminho importante para isso também é inserir mais na formação inicial discussões, no nosso caso, de educação matemática como campo de pesquisa. Né? Na graduação, a gente não vê educação matemática como área de pesquisa. A gente sabe que existe pesquisa em matemática, mas não pesquisa em educação matemática. Né? Então, um lugar estratégico para reverter isso é esse caminho. Beleza? Michele, depois Ed, depois Ronaldo, se puder continuar.
Oi. Não, então, eu queria comentar, né, que para mim essa questão tem essa vivência que mostra o quanto que é importante, né, que foi através do análise ativa, porque quando a gente começa a análise ativa, era eu, Miriam e Vivi. Quer dizer, no início era eu, Miriam e Cibele, e elas iam na minha aula, era docência compartilhada, mas não naquela ideia de que você tem visões diferentes. A gente estava ali juntas, né, porque eu já trabalhava com aprendizagem ativa, elas não, eu quero fazer, mas não sei como, vamos na sua aula. E a gente trabalhava juntas. Aí depois, né, a gente pega as turmas, né, são distribuídas entre nós, e a gente mantém um grupo de WhatsApp e a gente vai discutindo. A gente se acostumou a fazer nos primeiros semestres relatos, toda semana, do que tinha acontecido, o que tinha chamado nossa atenção, né, ali. Via grupo de WhatsApp, tá? Isso funcionou muito bem, quando ficamos nós 4, assim, a gente tinha esse contato mais permanente. Hoje em dia, o análise ativa, ele existe de uma forma meio informal, porque como projeto ele venceu, mas a gente conseguiu manter um grupo ali, trazendo mais gente, já tem mais de 10 professores que participam, e a gente tem ainda esse acordo tácito de que as disciplinas de análise da licenciatura são dadas por esses professores, e a gente faz uma reunião semestral, normalmente. No final do semestre, a gente não consegue fazer mais do que isso, mas ali naquela reunião, todo mundo que está com as disciplinas, porque nem todos estão, conta como foi, as dificuldades que teve, a gente conversa. E durante, ao longo do semestre, às vezes também alguém que tem alguma inquietação coloca lá no grupo. Então, a gente tem, de alguma forma, não é um grupo de pesquisa, tá? Sobretudo agora, não é antes a gente poderia até ter sido, a gente não direcionou para isso, mas havia, né? Agora não é. Mas mesmo assim, essa questão de estar ali em um grupo que está trabalhando junto numa certa disciplina, mesmo quando você não está alocado àquela disciplina, isso é muito legal, eu acho. Acho que muda a nossa prática também. Legal. O Wilson está comentando aqui que se pode voltadas para o ensino de matemática, né? Todo mundo sentiu essa falta, né? Isso é uma coisa mais ou menos recente, que é aquela coisa 3 mais 1 mesmo. Mas, Ed. Quando o Johnny começou a falar, né, eu acho que são as nossas inquietações, né? A gente sempre traz para a nossa prática, para o nosso dia a dia, as discussões dos textos, né? E teve uma frase nesse texto que me chamou a atenção, foi onde eu fiz os comentários lá no Google Sala de Aula, que ela fala da questão de aumentar a responsabilidade do professor, pois assim os alunos vão ter melhores desempenhos, vão aprender mais, né? E aí eu, dentro das minhas reflexões, né, no que eu escrevi, eu falei assim, do isolamento de todos esses agentes, né? Porque quem faz isso é um gestor escolar, ou são políticas públicas, empurrando essa responsabilidade para o professor sem dar condições para que as mudanças aconteçam, né? E na educação básica, de uma maneira geral, o professor está muito sobrecarregado, ele acaba muitas vezes não tendo oportunidade ou consciência de buscar essas formações para ele melhorar a prática dele, né? E que por meio das pesquisas a gente cada vez mais percebe que isso é possível e o quanto isso vai impactar nas nossas práticas. E quando eu falei assim do isolamento, eu vejo que os próprios, quando a gente fala gestor, a gente não pode esquecer que esse gestor é o professor, né? É um colega nosso que hoje está aqui na sala dos professores e amanhã ele é um coordenador, ele é um diretor, e muitas vezes ele veste uma camisa e se transforma e volta a ser sei lá, um capitão do mato, vamos usar, não sei se a palavra é adequada, mas é isso. Ele vai chicotear o colega dele. Fala assim, mas assim você vai continuar perpetuando essas práticas, né? E eu, né, quando tenho oportunidade, eu falo assim, você, enquanto coordenador, se você culpabiliza o professor, você tem que lembrar que a culpa é tua, porque você é o cara que coordena a equipe de professores, então você precisa orientá-los. E quando a gestão pública, né, seria estimular, incentivar, financiar as formações de professores. Esse ano eu participei de uma da CEDU, que fazia muito tempo que não tinha e que eu também não participava, e uma das falas de um dos gestores lá, por acaso ele é até professor de história, né? Ele falou que ele só acredita em políticas públicas de educação voltada para a formação de professores. Eu falei, eu me identifiquei com essa fala, né? Porque se a gente não começar a investir nisso,
por mais que esse professor tenha boa vontade, ele talvez não veja caminhos, né? E aí, quando aqui nós estamos falando de pesquisas coletivas, aí quando você começou a falar que não faz sentido ser isolado, eu falei, é isso aí, é nesse ponto também que eu me peguei. Até a pesquisa do próprio Johnny tem essa questão do impacto social na maré, então a gente sempre, quando ele fala, eu fico bastante atento. Valeu. Eu acho que Sou eu agora? sim, pode ir. Posso falar? Pode. Olha só, a nossa inquietude lá no Pedro II só tem realmente dois membros de inquietude. Sou eu e o Daniel Martins. Por causa disso, inclusive, nós montamos um grupo de pesquisa, inclusive o Felipe Aizic faz parte, só ainda não deu start por causa da greve lá no Pedro II, e nós vamos colocar em prática, o Walter Tadeu vai fazer parte, é um grupo bem legal. Acho que o Vilg também está, e exatamente para a gente discutir, pesquisar sobre práticas docentes, né, e lá no próprio Pedro II, com os alunos do Pedro II. E assim, só nós dois que assim, pensamos nessa ideia, porque nós dois ficamos dialogando o tempo todo nos horários que a gente tem de tempo vago, etc. Então, assim, é muito, muito triste uma equipe de 15 professores de matemática, só 2, né, quererem discutir alguma coisa sobre qualquer coisa que seja prática docente, sobre pedagogias, sobre o social, sobre tudo que a escola está incluída, né, nas políticas todas, e ninguém quer nada, não quer saber de nada. Realmente uma tristeza. E só para complementar, concordo, né, com a fala de que os gestores são sempre professores. E aí parece uma coisa, tem até uma máxima que a gente fala, né, nesses meus anos todos de magistério, que se você quer conhecer alguém, dá poder para essa pessoa. E essa pessoa, quando é convidada para ser coordenador, às vezes por alguma formação vira diretor, ela realmente é um capitão do mato em relação aos professores. E, assim, não é que você, numa posição de chefia, não tenha que fazer cobranças, óbvio que tem, não tem que ter liderança, isso também, mas não você cobrar coisas que nem você próprio, né, disponibiliza ou tenta melhorar. E a coisa é braba. É só isso. Só complementando, rapidinho, Pode falar. Um discurso que é muito comum também, que eu acabo ouvindo, e aí acho que distorce um pouco do que né? E do que significa ser professor, é que quando a gente começa com essas discussões, a gente fala assim, muita gente já ouviu falar isso lá na escola. Eu não quero seguir carreira acadêmica, então eu não vou fazer essas discussões. Como se somente, né, e reforça o discurso de que na academia que tem que acontecer essas discussões. Tipo assim, eu não quero fazer mestrado, doutorado, então eu não vou trazer essas discussões para cá. Então, assim, de novo, é perpetuar aquilo que já foi feito, né? E aí o Vitor tinha falado que essas pessoas acabam reproduzindo o que deu certo. E reproduz o que não deu certo também, porque não reflete, né? Então, vira uma bola de neve e a gente chega a situações que não tem mais, né? Às vezes, as pessoas ficam sem esperança de poder modificar. Rapidinho, João, só comentar duas coisas assim, que são importantes. Uma coisa é assim, quando a gente fala isso tudo, eu acho que é importante ter uma perspectiva de que não é culpabilizar o professor, né? Assim, e é isso que vocês falaram, são as políticas públicas, ou seja, a formação. Então, né, quando as coisas estão erradas, né, quando há uma identificação social de que as coisas estão erradas na educação, muitas vezes fala porque o professor não sabe nada, o professor não quer nada, né, assim. Então é a questão das condições de trabalho, de você ter um tempo dedicado ao estudo, etc., né? E a outra coisa que o Johnny falou
Está dentro daquilo que essas autoras chamam de conhecimento na prática, né? Que é quando você sai repetindo tudo sem ter uma criticidade, né? Sem ter assim aquilo que elas chamam de investigação como postura, porque aí você repete o que dá certo e o que dá errado, né? Imita os outros. João. É só complementando um pouco do que o Johnny falou, agora no finalzinho, porque assim, ele falou isso levando em consideração os professores. Mas quando a gente olha para a graduação, eu tenho diversos colegas que vivem falando que não vem sentido em ler tanto texto nas matérias pedagógicas ou não vem sentido em tantas matérias pedagógicas que não vão ensinar a dar aula de matemática porque eles não querem fazer mestrado em educação, não querem fazer doutorado em educação, eles entraram para fazer matemática, para dar aula de matemática, não para dar aula... Não, como é que o menino falou? Não para ler sobre Foucault e ficar teorizando Foucault. Aí ele falou assim, mas o que isso vai enriquecer na minha prática? A minha prática eu faço na sala de aula. Esse menino, inclusive, não só esse, né? Diversas pessoas já falaram isso. Entraram na licenciatura, logo no segundo período, conseguem um estágio ou alguma monitoria em um colégio particular, e aí acabam vivendo essa experiência do que é dar aula ali no sentido de você só reproduzir, porque a grande maioria dos colégios é todo apostilado, e aí fica nessa de, não, mas ler Foucault, o debate sobre Foucault não vai ajudar a ensinar uma coisa para o 7º ano, por exemplo. Eu fico, gente, pelo amor de Deus, vocês precisam entender que a formação da licenciatura não é só uma formação de matemática. Você está fazendo licenciatura em matemática, não é matemática pura. E aí, isso que o Johnny falou sobre os professores também se reflete muito enquanto a gente está sendo formado como professor, porque esse discurso é tido diversas vezes em diversos lugares. Nossa, é um absurdo quando eu ouço esse tipo de coisa. Fico muito assustado, de verdade. E acho que na matemática tem que ser mais forte. Sempre acho isso. Muito, muito. Ronaldo. Ronaldo vai falar? Desculpa. Andando, dirigindo. Agora eu vou parar aqui na Tijuca. Mas olha só, é uma loucura, porque quando eu entrei para a faculdade na década de 1970, eu já escutava as mesmas coisas de colegas. Entendeu? Para que a gente vai fazer pedagogia 1, pedagogia 2, e não sei o quê? Meu Deus, olha só, nós estamos em 2024. 5.000 anos depois, e continua igualzinho. Nada se modificou. As pessoas continuam desqualificando tudo que tem a ver com a docência de verdade. Como se realmente você ser docente, basta você saber aquela disciplina, né? Para você ensinar, basta você saber. E você não querer nem discutir, não querer tentar ler nada que auxilie essa prática, ou seja, né, mesmo que o cara não volte para a faculdade tão cedo, né, não vá para o mestrado, etc., por razões, inclusive, que a Renata vive falando, né, você tem que sobreviver, então você começa, né, o Isaac mesmo, ele logo que pôde, começou a dar aula, não sei, acho que elite, não sei o quê, você começa a pegar essas coisas, e tudo é apostila, né? Então, assim, mas o Felipe é um inquieto. Agora, quantos são? Né? Quantos são? Ele diz que, apesar de estar fazendo a pura, ele vai, né, fazer doutorado em educação matemática, porque ele quer ser professor, entendeu? Mas é uma loucura, realmente, eu fico muito impressionado, é muito tempo depois e não mudou nada. Pois é. Então, eu acho que, só repetindo uma coisa que eu já falei várias vezes, eu acho que a estratégia é entrar na disputa pela formação inicial.
né? Assim. E essa é uma disputa difícil, né? Porque tem as questões internas da academia, né? Quem domina a formação inicial de professores, né? Assim, isso é uma coisa que é discutida, essa disputa é discutida na tese do Kleber. Eu acho que vale a pena ler, assim. Por quê? Porque, na verdade, em linhas gerais, o que eu percebo que acontece é que a licenciatura fica refém de uma disputa por poder político dentro da universidade, né? Assim, então, por exemplo, para ver se o Michele concorda, assim, mas, por exemplo, uma coisa que acontece aqui na UFRJ, a licenciatura é o curso do Instituto de Matemática com o maior número de alunos, né? Isso influencia, por exemplo, pedido de vagas para docentes. Então, quando é para pedir vaga para concurso, para professores, o departamento bota no relatório os alunos de licenciatura. Mas aí, quando a gente pede vaga para educação matemática, a gente não ganha. Exatamente. Não só isso, sem querer furar a fila, recursos também. Recursos, a quantidade de nossos alunos assim, é disparado. Você pode somar o curso de estatística, o bacharelado e a pós, pode somar tudo. Que não chega na quantidade de alunos da licenciatura, juntando noturno e diurno que a gente tem. Mas a gente nunca... A gente não tem nenhum laboratório... A estatística tem lá um laboratório todo bonitão, porque aí tem verba também que vem de fora, tudo. A gente não consegue nem computador funcionando para os nossos alunos. É um negócio doido. E a gente tem disciplina que tem que ser no laboratório, informática lá, não tem. É doido isso. Pois é. Rapidinho, André. Então, aqui no IEM, né, assim, a informática era o maior curso, né, mas a informática separou, né? A informática criou um instituto próprio. E aí agora a licenciatura tem licenciatura bacharelado em matemática, matemática aplicada, estatística e atuária, né? Tem 5 cursos de graduação. A licenciatura é mais de 50% dos alunos, ou seja, era mais do que todos os outros cursos somados, né? E ainda assim acontece isso. Tudo que se vai conseguir, vaga, recurso, né? Assim como a Michele falou, a quantidade de alunos atendidos pesa muito. Então, esses alunos são convenientes quando quando a instituição quer ganhar coisas, mas eles são tratados como alunos de segunda categoria, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque essa é a dificuldade, na verdade, da disputa pela formação inicial. Quem domina a formação inicial? Então, a formação inicial de professores acaba sendo dominada por grupos, que são os matemáticos, que, em geral, não estão nem aí para como esses professores vão ser formados. É muito difícil, né? Isso acontece em todas as áreas, tá? Não é só em exatas. Eu acho que pior do que aquele que não está nem aí é aquele que está aí, quer fazer daquele jeito que ele acha que é o jeito que vai dar muita qualidade. Esse é o pior. Exatamente. André. Não, eu só ia comentar que essa questão da disputa, né, na formação inicial ainda é um caminho longo, né? Porque, assim, além da disputa na formação inicial, bem ou mal, o aluno que entra ali com essa mentalidade que o João falou, né, que a gente vê desde sempre, ele traz essa mentalidade, não é de quem está formando o professor de forma inicial, né? Ele já traz isso de uma cultura que vem da escola, assim, né? Assim, o cara já chega achando que ser professor é aquilo que ele vivenciou. Então, a briga também é dentro da escola, tipo assim, formar as pessoas de forma diferente e fazer com que isso mude também na base, assim, né? Eu acho um caminho muito difícil, assim, né? Muito longo. Porque você tem que mudar também o professor que está na escola. A formação continuada também é importante nesse sentido, né? Essa briga também é importante na formação continuada. E senão os alunos chegam, continuam com essa mentalidade e tem essa dificuldade de mudar cada vez, né? Exatamente. São muitos aspectos. Aquilo que eu escrevi num texto, que é essa questão da tradição, preferência e experiência, né? Assim, as pessoas fundamentam os seus argumentos para a discussão de currículo de licenciatura nesses aspectos, né? Assim,
o que reflete uma desconsideração de um rigor investigativo quando se reflete sobre esses currículos. É muito complicado, né? Mas essa disputa política envolve vários aspectos, né? Envolve aspectos de tradição, que é isso que o André falou, né? Assim, e envolve aspectos de disputa de poder mais, assim, nesse sentido mesmo, né, que a gente está falando, disputa de poder acadêmico, né? E então é como se a licenciatura tivesse sob controle de um grupo dentro da academia, né, dentro da universidade, de um grupo de pessoas que não a reconhece, não a valoriza, né? Assim, isso é muito grave. Então, a gente precisa entrar nessa disputa. Quem mais quer falar sobre isso? Certo. Eu queria falar um pouco também, e não sei se vocês tiveram a oportunidade de olhar assim, os textos que eu coloquei como leituras complementares. Assim. Mas depois, quem tiver interesse nisso, eu acho que vale a pena olhar. Né? Eu já tinha comentado, quando a gente falou no encontro anterior, quando a gente discutiu aquele texto sobre que fala de decolonialidade, que nesse texto, uma das sessões é sobre coletivos docentes. Estão lembrados disso? Né? Eu falo daquela perspectiva política, né? Assim, que a gente defende ali, que para os coletivos docentes, isso é na linha também daquilo que a Cochrane Smith e a Little defendem, né? Que para um coletivo docente, de fato, ter efetividade, é preciso que haja ali alguma forma de consciência sobre o papel social da escola. Né? E você pode ter um coletivo docente colaborativo, né, digamos, que eu quero dizer com colaborativo? Que tenha como objetivo algo que vai além do aprimoramento pessoal, né? De achar uma prática compartilhada e tal, mas mesmo essa prática compartilhada não ter um engajamento político mais situado numa reflexão do papel social da escola, que isso é um outro passo, é isso que a gente mais ou menos defende, né? Assim, você pode ter um grupo de professores que se reúnem, fazem coisas juntos para melhorar a sua prática, mas que ainda assim ainda operam naquilo que o João Pedro falou, por exemplo, né? Assim, que a prática é só focada no conteúdo, etc. Né? Então, uma dimensão importante é essa visão política social da escola. Ronaldo. E a ideia, por exemplo, né, desse grupo que nós montamos é trabalhar com os alunos e publicar alguma coisa que venha da sala de aula. Exatamente no sentido oposto do que é você publicar na academia. Né? A ideia da gente fazer, trabalhar, pensar, estudar com referenciais, é o que você falou, não dá para dissociar. As duas coisas são importantes. Né? Então, nós temos os referenciais teóricos, a maioria já é mestre, doutor, na área, inclusive, de educação matemática, e aí, assim, utilizar esses referenciais, né, esses estudos, etc., e fazer algumas experimentações e publicar coisas, ou seja, que venham dessa prática na sala de aula, né? E que isso possa contribuir de alguma maneira para o pensamento. Eu acho que, assim, eu coloquei lá que, nos comentários uma coisa que a gente até discutiu, né? A gente conversou sobre a aproximação, essa parceria, por exemplo, Pedro II
o FRJ, né, o curso de formação, que aí que está a coisa, a modificação tem que ser aí, desde aí, né, não só, mas desde a formação, né, o curso de formação, e essas parcerias elas podiam se estender, porque e de forma não hierárquica, porque se continuar uma parceria e a UFRJ for toda poderosa, e os professores, né, de lá, os professores do Pedro II, são os professores da educação básica, e aí nunca vai dar certo nada. Só uma observação muito rápida sobre o que o Ronaldo falou, antes de passar para o João Pedro. Eu acho que é importante a gente destacar que quando a gente fala de um conhecimento que é produzido na prática, isso não é o conhecimento sobre teorias de educação, tá? Isso é outra coisa. Primeiro, depois eu quero falar mais sobre isso, que eu acho que a gente tem que desfazer totalmente essa separação entre teoria e prática, que essa separação, na verdade, é artificial por si só, tá? Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, quando a gente fala, vamos dizer assim, não vou nem falar de um conhecimento que vem da prática, né? Porque, na verdade, isso nem faz sentido, mas de um conhecimento que é produzido no locus da escola, certo? Esse é um conhecimento que não é esgotado pela pesquisa acadêmica em educação. Tem sentido isso? Certo? E não é também é artificial separar categorias de conhecimento, mas existe uma dimensão, né, o que vários autores defendem, que existe uma dimensão, digamos assim, para não falar categoria, que não é uma coisa assim de classe de equivalência, né, não é uma coisa assim, pacotinho separado, mas existe uma dimensão do conhecimento que é produzido a partir daquilo que acontece na escola, e que essa dimensão do conhecimento não é esgotada pela pesquisa acadêmica em educação, e nem é menos importante do que essa. Beleza? Fez sentido isso? Acho que isso tem a ver muito com o que o Ronaldo falou, é importante. Quer dizer, quando a gente fala o conhecimento que vem da escola, esse conhecimento que vem da escola não é o conhecimento acadêmico na educação, né? E nem está subordinado a esse. Beleza? Fez sentido, pessoal, isso? Então, João. Só levando em consideração um pouco do que o Ronaldo falou, disso de escrever ou publicar algo, eu estou tendo que ler alguns textos para um trabalho e eu encontrei um caderno de artigos feito pelo governo do Paraná, chamado Os Desafios da Escola Pública Paranaense na Perspectiva do Professor. E aí é uma seleção de artigos de práticas feitas em sala de aula e que os professores que os escreveram falam muito do que foi feito na sala, como que essas abordagens elas foram feitas com esses alunos e o que isso gerou. Por exemplo, eu estou tendo que fazer um trabalho sobre análise combinatória no ensino médio. E aí eu fui ler um dos artigos que está ali falando sobre análise combinatória. E aí são abordagens que são levadas para além de dar a fórmula, usar o princípio fundamental da contagem para poder ensinar todas essas questões. E aí foi feita, de fato, uma pesquisa toda estruturada e tem uns resultados muito interessantes. Quando o Ronaldo foi falando sobre isso, de fazer isso nesse grupo de pesquisa no CP2 e tal, eu me lembrei disso e fiquei, cara, tem que compartilhar, porque é bem interessante isso. Tipo, tem de vários anos, desde 2007 até 2016, que foi o último que foi lançado. Confesso que quando você fala Paraná, dá um pouco de medo, né? Exato, eu ia falar isso agora. Tu viu o que o Ratinho está fazendo lá? O Ratinho Júnior? Privatizando tudo. Que loucura. Tem até um abaixo-assinado rolando aí na Vaz e o caramba para tentar barrar essa maluquice. Mas você tem isso em arquivo, João? Tenho sim. Então compartilha aí. Ok. Mas então, isso é um pouco na linha do que o Ronaldo estava falando, né? Assim, produzir essas coisas com essa perspectiva.
Ronaldo, você ia continuar? Não, já foi. Não, você levantou a mão de novo, né? Já baixei ali. Não, achei que você tinha levantado de novo. Mas, então, eu queria... Mais alguém quer falar sobre isso, assim, que a gente está falando? Eu queria destacar um pouco o trabalho que eu botei como leitura complementar, que eu estava falando, que é o trabalho do Brain Davis. Não sei se alguém chegou a ler ou chegou a olhar, ler, não, assim, mas alguém já tinha lido isso antes, ou conhece alguém que conhece o trabalho desses autores? Que o Brain Davis é um autor canadense que lidera um grupo de pesquisa lá e que tem algumas coisas que são bem importantes, assim, e que a Letícia Rangel usou muito no trabalho de doutorado dela. Então, eu também botei alguns textos da Letícia que usam esse autor, tá? Pouco conhecido no Brasil. Valeu, João. Obrigado. Bota no Classroom depois. Beleza? Beleza, eu vou colocar. Aí tem todas as sinopses de todos os trabalhos de matemática e tem também o link direto para cada um dos artigos de matemática, tá? Vou botar no Classroom também. Beleza. Tá. Mas, então, até antes disso, quero falar outra coisa. Queria falar um pouco sobre alguns aspectos que eu acho importante do trabalho do Brain Davis, mas antes disso, queria falar outra coisa, assim, que eu lembrei, que é essa questão da separação entre teoria e prática. Cara. Assim, eu acho que isso também é uma característica do nosso, vamos dizer assim, do nosso sistema mundo colonial eurocêntrico, tá? Assim, aí esses autores não falam isso, né? Mas eu acho que uma característica importante da lógica colonial, dessa lógica, né, dessas racionalidades coloniais eurocêntricas, é a separação entre coisas, né? A separação entre homem e natureza, entre material e espiritual, né, etc. E essa separação entre teoria e prática, ela também é produzida nessa lógica. Né? O que eu quero dizer com isso? Que isso é uma coisa que a gente naturaliza muito essa separação entre teoria e prática, que a gente vai, como se a gente assim, eu vou pensar numa coisa, depois eu vou colocar em prática. E quando a gente, essa criação de dicotomias, né, ela é muito característica do pensamento colonial, de oposição entre as coisas. Né? Então, essa ideia de teoria e prática, vejam como não faz sentido. Como se fosse possível assim, eu vou pensar numa coisa, agora eu vou colocar em prática. E quando eu estou colocando em prática, eu não estou mais pensando sobre aquilo. Né? Assim, então, não existe muito isso. Isso é muito naturalizado, como se fosse, né, de novo, esse pensamento. A racionalidade colonial ela se caracteriza por apresentar a si própria como possibilidade única. Né? Então, isso também é uma coisa que é muito naturalizada na nossa forma de pensar sobre o mundo, né? Essa separação entre prática e teoria. Né? Mas, na verdade, essa separação não é intrínseca às coisas. Né? Então, o que essas autoras defendem quando elas falam na perspectiva de conhecimento da prática, não existe uma separação entre prática e teoria, na verdade, elas estão resgatando uma coisa que não deveria nem ter começado. Entendeu? A gente nem deveria ter começado a pensar assim. Então, outro dia até estava assistindo uma palestra sobre uma super legal, assim, aparece uma pesquisadora da PUC que fala sobre essas questões de antropoceno, beleza? Então, todo mundo sabe o que é antropoceno, né? Assim. Então, ela estava falando sobre essas questões de mudanças climáticas, de como a gente se coloca no mundo e como... Porque, assim, quando você pensa no antropoceno, você tem que pensar no sistema Terra, né? Assim. Então, como se tudo fosse um sistema indissociável, né? A Terra
como um organismo. Beleza? Então, quando ela estava falando isso, eu já vou fazer o link com o que eu estava falando anteriormente, tá? Quando ela estava falando isso, eu comecei a pensar o seguinte: essa ideia, né, do sistema Terra, da Terra como um organismo, etc., né, ela pode parecer um pouco estranha quando a gente pensa a partir das nossas perspectivas epistemológicas usuais. Mas, se você faz o exercício de pensar nas palavras do Krenak, por exemplo, contando outras histórias, isso fica uma coisa muito óbvia. Entendeu? Fez sentido isso? Né? Então, o que eu estou falando? Por que eu estou falando isso como analogia? Essa separação de teoria e prática é uma coisa que não deveria nem ter sido colocada em questão. Então, essas autoras elas estão resgatando uma coisa que nunca deveria ter sido colocada em questão. Né? Isso, mais ou menos, fez sentido isso. Mas, uma vez que isso é colocado em questão, aí o resgate é necessário. Né? Fez sentido isso, pessoal? Se a gente pensar bem, não faz nenhum sentido essa separação entre teoria e prática. Né? Porque, de fato, não é assim. Né? Então, existem pessoas responsáveis pela teoria que só teorizam e pessoas responsáveis pela prática que só praticam. Né? Nessas perspectivas de conhecimento para a prática, na prática é assim, é separado. Né? Então, Michele tinha levantado o braço. Não, mas era só uma coisa que eu lembrei quando você estava falando. Tem um texto que acho que o pessoal gosta muito de usar, assim, pelo menos nos cursos de psicologia, não sei se pedagogia também, que é sobre os nabos crus. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Como fala como se fosse nabos crus, porque eles fazem uma metáfora como escola de gastronomia, em que você chega, então, no primeiro semestre, você tem que experimentar, provar e aprender sobre tudo cru, entendeu? Porque cozinhar é só no segundo semestre. Então, tem um texto assim que eles usam muito, justamente para falar dessa forma como a gente sai quebrando tudo, entendeu? Então, não, temperar é só no final do curso, entendeu? Que você vai aprender sobre tempero. Então, assim, é isso, né? Essa prática de categorizar, separar, quebrar em caixinhas, em disciplinas, criar teorias que, aparentemente, de fato, quando você chega no final das contas, parece que aquilo realmente não tem relação nenhuma com a prática. E provavelmente atrás disso está esse problema que a gente tem da dupla descontinuidade, né? Eles vêm aqui fazer um estágio de teoria que é totalmente assim, esquecido e talvez desnecessário da forma como ele é, né? Da forma como tradicionalmente é feito para a prática. Isso. Só comentário sobre isso que eu me lembrei, né? Foi aquela discussão antiga no Facebook sobre análise, sobre a minha disciplina de análise. Eu já compartilhei isso com vocês, né? Todo mundo já leu isso. Sabem do que eu estou falando? Que o cara falava que eu acho que você falou em análise. Ah, tá. Então, alguém não sabe do que eu estou falando? Oi, Margarete. Isso não é uma aula de análise. Isso. Foi a discussão que deu origem ao título desse. Eu me inspirei nessa discussão para botar o título desse texto. Alguém não sabe do que eu estou falando, só para eu não ter que contar a história. Ou é para eu contar a história? Eu acho que é para contar. Tá, rapidinho, Ronaldo. É que eu lembrei disso. Que assim, foi quando Conta primeiro, depois eu falo. Tá, depois eu tenho que me lembrar de voltar para o Davis, tá? Mas aí a gente faz o intervalo para o café primeiro. Olha só, foi quando eu comecei a filmar as minhas aulas de análise e eu botei algumas públicas, né? Hoje eu não estou botando mais as aulas públicas porque já tem muitas. De repente, semestre que vem, eu vou começar a botar de novo. Porque aí o curso vai mudando muito. Mas eu parei porque já tem muitas aulas que estão públicas. Né? Acho que eu vou começar, de repente, semestre que vem, a botar de novo público. Mas, enfim. Mas lá no começo, quando eu comecei a filmar, acho que isso foi em 2017, tem tempo já.
quando eu comecei a filmar as aulas de análise, eu botei as aulas públicas, né? E aí, logo que eu comecei a fazer isso, começou a ter até bastante visualização, tal, que era meio que uma novidade. Ninguém filmava a aula, né? Assim, hoje é muito mais comum. E aí o colega Humberto Bortolossi, que na época era da UF, né? Assim, ele compartilhou no Facebook dele essa aula. Aí veio um outro professor de outra instituição criticar a aula. Depois eu vou compartilhar. Aí eu fiz uma resposta lá, assim, enfim. E eles fez várias críticas dizendo que aquilo não era uma aula de análise, assim, que era muito diferente. Então, basicamente, o argumento dele é que era muito diferente da experiência dele. Por isso que até ele põe negócio daquele samba lá, não me altere o samba tanto assim, sabe? Do Paulinho da Viola. Então ele começou a criticar com esse argumento. Ah, não, mas isso não é a aula de análise que eu conheço, assim. E aí, uma das coisas que ele fala, isso que eu me lembrei, é que nessa aula de análise, como todo mundo aqui já fez essa disciplina comigo, né, eu falo da construção dos conjuntos numéricos, desde os naturais, né, passando pelos inteiros e racionais. Por quê? Porque eu acho que para entender mesmo, para situar a ideia da construção dos reais, você precisa situar, né, a construção dos reais nesse panorama mais amplo, né? Então, você precisa entender algumas questões da construção dos naturais, dos inteiros e dos racionais para colocar ali qual é a diferença, enfim, a importância dos reais. Beleza? Tranquilo? Então, esse é um dos principais argumentos nessa disciplina de análise, que eu falo que, quando tem no livro do Elon, existe um corpo ordenado completo, você não pensa nada disso. Então, você precisa desenterrar aquilo que está oculto nessa construção axiomática. Beleza? E aí, uma coisa que esse cara fala, mas isso é álgebra. Isso não pode estar na disciplina de análise, porque isso é álgebra. Então, isso é uma loucura, gente. Assim, o que é álgebra? O que é geometria? Entendeu? Isso é uma patologia mesmo. Assim. Então, eu me lembrei disso, porque é um exemplo desse negócio, como a racionalidade na qual a gente vive, ela se caracteriza pela necessidade de separar as coisas. Né? Enfim, Ronaldo. Fico imaginando quando esse cara está no cardiologista, ele fala que, na verdade, ele tem um problema de estômago, que não, mas você não pode. Pois é. Mas eu adorei, cara. Eu fiquei rindo sozinho, que você fala que é uma patologia. Porque é realmente a necessidade de classificar tudo e botar em caixinhas isoladas, como se as coisas não tivessem conexão. E isso aconteceu, a Michelle falou agora, muito importante, na medicina, quando as pessoas cada vez foram se especializando em mais coisa. Eu era a medicina dos membros. Não, membros superiores. Não, do antebraço. Não, da mão. Não, da falange. Cara, é uma coisa de maluco. E aí a pessoa acaba que não, só entendo, eu só posso tratar você dessa falange aí, porque eu não tem nada a ver com o braço, não tem nada a ver com nada. Então é uma desconexão patológica. Isso é uma coisa de maluco. E assim, e falar da prática, né? Você ouve em várias profissões, né? O engenheiro diz, não esquenta não, cara, isso aí você vai estudar essas matérias, mas você vai aprender mesmo só quando você se formar e você for. Então, essa separação, né, da teoria e da prática é uma coisa que acontece mesmo. Então, o Vitor falou uma coisa primordial. Nunca deveria ser separado. Mas, já que é separado, tem que ser revisitado essa coisa para a gente discutir sobre isso. Então, eu acho que... Quer continuar? Tá. Eu acho que você está levantando a mão quando você está tentando abaixar. Não, é porque aqui, eu saí com o carro de novo, é uma loucura. Tá bom, desculpa. Beleza. Tá. Não, então, só para comentário sobre isso, antes da gente fazer essa pausa para o café, é que essa coisa de criar, vamos dizer assim, categorias, eu acho que ela serve para evidenciar certos aspectos das coisas, mas não para separar das outras coisas, entendeu? Essa é a confusão
epistemológica que eu acho que acontece nesse caso. Né? Então, por que existe cardiologia? Para evidenciar, né? Eu sempre falo que medicina, para mim, é um erro epistemológico, tá? Acho que a gente devia apagar e começar do zero. Assim, mas, enfim. Mas por que vamos falar com exemplos de matemática? Por que existe álgebra? Para a gente dar atenção aos aspectos das coisas que são relacionados com as operações. Mas não é para separar isso das outras coisas. Né? Assim, né? Então, a coisa de criar áreas, criar coisas assim, é para evidenciar determinadas coisas. Mas, para fazer isso, você não precisa separar essas coisas das outras. Né? Então, acho que é um pouco isso, né? Esses erros da modernidade. Mas, enfim, vamos tomar um café, 5 minutos. Na volta, eu quero falar do trabalho do Brendale. Então, pode ser 5 minutos mesmo. Quem tiver lanche em casa, traz para comer aqui. Valeu. Para compartilhar, né? A água nem ferve. 5. Então 10 minutos. Beleza?